Olá para todos. Eu vou fazer aqui um breve sumário do que a gente viu sobre seno, cosseno e tangente, mas antes eu queria fazer algumas sugestões para que você possa otimizar o seu aprendizado, certo? Primeiro, você tem que estudar a teoria do assunto que você está tratando, né? Seja em livros, videoaulas, né? Aulas na internet. Eu quero dizer o seguinte: você não pode tentar resolver um problema de seno, cosseno, tangente, se você não souber, se não souber o que é um seno, o que é um cosseno, o que é uma tangente, certo? Então, é essencial que você dê uma lida na teoria daquele assunto. Não vou resolver exercícios sobre cotangente, tangente, se eu não sei o que é isso, né? Então, dê uma lida na teoria, pode ser em livros, aulas na internet, tem muita coisa na internet, certo? Outra coisa muito importante é você estudar, você ver os exercícios resolvidos. Você tem que dar uma olhada nos problemas resolvidos, né? Comece pelos problemas mais básicos. Você tem muito problema feito na internet sobre o assunto que você está estudando, de matemática ou física, né? Certo? Tem muita coisa feita. Então, veja os problemas resolvidos, certo? Sempre começando pelos mais simples, os mais básicos, né? Certo? Depois que você vê os problemas feitos, estudar os problemas resolvidos, você parte para agora resolver problemas. Isso aqui é essencial, né? Resolver problemas. Não adianta você ficar só assistindo vídeo aula, assistindo aula, se você não senta e faz, né? Então, essencial também é que, ao tentar resolver problemas, você comece pelos mais elementares, os mais simples. Não vai partir para aqueles mais trabalhosos, né? Então, comece pelo mais simples. Então, foi assim que eu fiz, funcionou comigo, né? Então, vê a teoria, livro, internet, algum PDF que você tenha por aí, né? Vê o exercício feito no livro, caso você esteja estudando pelo livro, né? Certo? E depois você vai ter que resolver problemas. Sempre começando pelos mais simples. Esse aqui é um passo essencial. Como eu falei, não adianta assistir aula se você não senta e faz. Então você tem que resolver problemas para você assimilar aquele conteúdo, ok? Vamos lá para a nossa síntese. Então a gente vai fazer uma síntese daquilo que a gente viu em aulas anteriores. Aqui você tem seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Então são 6 funções trigonométricas. A gente chama esses objetos de funções trigonométricas. Observe que o ângulo agora eu estou chamando da letra X, aqui onde está o cursor, né? Nas aulas anteriores eu usava muito o ângulo θ, né? Então eu vou usar agora X é o meu ângulo em radianos, certo? Então, 6 objetos, 6 funções trigonométricas. Aqui onde está o cursor, você tem um pedaço do círculo, círculo de raio unitário, círculo trigonométrico, né? O ângulo X, que encontra o círculo aqui no ponto A. Esse comprimento vertical aqui, A, seria o quê? O seno de X, que é essa seta vertical aqui, né? Seno do meu ângulo X é o tamanho da seta vertical. O cosseno do meu ângulo x é o tamanho da seta horizontal, B. Então, A é o seno de x, seta vertical, e B é o cosseno, certo? O que é que seria a tangente do meu ângulo x? Observe que é um triângulo retângulo aqui, né? Tangente de x, cateto oposto, tamanho A, que é o seno de x, dividido por cateto adjacente, tamanho B, cosseno de x. Então, tangente de x, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, seno, seta vertical, dividido por B, cosseno, seta horizontal. Então, tangente de x é o seno sobre cosseno. Uma relação importante que a gente viu na aula anterior, né? Nas aulas anteriores. Ligando tangente, seno e cosseno. A gente viu também que, para achar a cotangente do ângulo x, basta que você inverta a tangente. Então, cotangente é o inverso da tangente. Se tangente é seno sobre cosseno, cotangente é o inverso, é cosseno sobre seno. Certo? Então, cotangente é cosseno sobre seno. Outra relação importante, você tira usando o teorema de Pitágoras em cima desse triângulo. Observe que A ao quadrado, cateto ao quadrado, mais b ao quadrado, outro cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado. Então, A2 mais B2, soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas a hipotenusa é o raio do círculo, que é 1, né? 1 ao quadrado é 1. O A é o seno de x, seno de x ao quadrado, o B é o cosseno de x, seta horizontal. De maneira que essa fórmulazinha aqui, eu escrevo de maneira compacta assim, né? Seno ao quadrado de um ângulo, o ângulo x,
mais cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Uma relação ligando o seno e o cosseno de um ângulo. Então, duas relações importantes. Tangente, ligando seno e cosseno e tangente, e essa aqui, ó, certo? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. A gente viu também que a secante de um ângulo x é o inverso do cosseno. E a cossecante de x, basta que você inverta o seno, certo? Então, resumindo, aqui onde está o cursor, se você tiver o seno de um ângulo e tiver o cosseno desse ângulo, você tira as outras funções trigonométricas. Você tira tangente, cotangente, secante e cossecante. Repetindo, se você der o seno de x e der o cosseno, você tira todas as outras funções trigonométricas. Divide o seno pelo cosseno, tira a tangente. Divide o cosseno pelo seno, tira a cotangente. Inverte o cosseno, tira a secante. Inverte o seno, tira a cossecante. Certo? Então, se eu tiver seno e cosseno, eu tenho as demais funções trigonométricas. Observe que eu estou dizendo seno e cosseno. Não é seno ou cosseno. Para você ter todas as funções trigonométricas, não basta você dar o seno ou o cosseno. Você tem que dar o seno e o cosseno. Aí você tira as outras, certo? Aqui você poderia até fazer uma objeção. Professor, se eu der o seno de um ângulo x, eu posso muito bem usar essa formulazinha aqui, ó, usar essa fórmula e tirar o cosseno. Depois que eu souber o seno e o cosseno, eu tiro as outras funções trigonométricas. Vou repetir a possível objeção. Você poderia dizer, se eu der o seno de x, basta que eu dê o seno, que eu use essa fórmula aqui, ó, e tiro o cosseno. Descubro o cosseno. Depois que eu souber o seno e o cosseno, eu descubro as outras funções trigonométricas. Será que isso é verdade? Basta que eu dê o seno ou o cosseno para descobrir as outras funções? Não, isso não é verdade. Você tem que dar os dois, o seno e o cosseno. Não basta um dos dois para descobrir as outras funções, certo? Vê se eu me explico melhor aqui. Ó, aqui eu estou dando o seno de um ângulo x, eu estou dizendo que é 0,45. Seno de x é 0,45. Eu posso encontrar o cosseno de x usando essa fórmula aqui, certo? E depois que eu descobri o cosseno, eu descobri as outras funções trigonométricas? Na verdade, não. Certo? Na verdade, não. Não basta eu dar o seno e usar essa fórmula para tirar o cosseno e depois descobrir as outras funções. Tangente, cotangente, secante. Por quê? Vamos ver aqui geometricamente. Ó. Aqui tem uma figura. Eu tenho aqui um ângulo x que termina aqui no ponto A e o seno dele é 0,45. O problema que eu dei aqui, ó. O seno desse ângulo é essa seta vertical. O ângulo x que está no primeiro quadrante, que termina no ponto A. O seno dele é essa seta, certo? Mas você tem outro ângulo que tem o mesmo seno e está no segundo quadrante. Esse ângulo que para aqui no ponto B. Ó. Então são dois ângulos em vermelho, ó, x e esse outro aqui. Os dois têm uma coisa em comum, o que para no ponto A e o que para no ponto B. Eles têm o mesmo seno, ó, a seta para cima. O seno deles é 0,45. Mas o cosseno deles é diferente. O cosseno do ângulo que para no ponto B é negativo, a seta para a esquerda, menos 0,893. O cosseno do ângulo que para no ponto A, o cosseno é positivo. Então eles têm o mesmo seno, o que para no ponto A e o que para no ponto B, mas tem cossenos diferentes. Então não basta que você dê o seno para encontrar cosseno, tangente e cotangente, certo? Vamos ver isso aqui matematicamente. Aqui, eu dou o seno do ângulo x, 0,45. Aí eu vou usar essa fórmula aqui para tirar o cosseno. O seno é dado do problema. Aí você bota 0,45 ao quadrado, tá aqui, ó, mais cosseno ao quadrado igual a 1. Aí você isola o cosseno ao quadrado. Passa o 0,45 para o outro lado, aqui, ó. Isolei o cosseno ao quadrado. Passei o 0,45 para o outro lado. O problema está quando eu chego aqui, ó. Para tirar o cosseno, eu vou tirar a raiz quadrada. Mas eu tenho dois valores possíveis, positivo e o negativo. Então, cosseno de x é mais ou menos raiz desse número aqui, ó. Você faz essa conta na calculadora, dá 0,893. Então, eu tenho dois valores possíveis para o cosseno, mais o positivo e o negativo, certo? Então, dado esse seno aqui, usando essa fórmula, eu tiro dois valores possíveis para o cosseno. Repetindo, se eu der o seno de x, 0,45, essa seta em vertical, e usar a fórmulazinha, eu tiro dois valores possíveis para o cosseno. Um que aponta para o lado direito
que está no primeiro quadrante, o ângulo do ponto A, ó, 0,893, e o outro que aponta para o lado esquerdo, é o ângulo que para no ponto B, certo? Então, eu tenho dois valores possíveis para o cosseno. Um no primeiro quadrante, 0,893, seta para a direita, e o outro cosseno, seta para a esquerda, valor negativo, certo? Então, você tem que dar o seno e o cosseno para achar as outras funções trigonométricas. Ou então, você pode muito bem dar apenas o seno e dizer em que quadrante está seu ângulo. Se eu disser o seno é 0,45 e o ângulo está no primeiro quadrante, aí sim você encontra as outras funções trigonométricas. Certo? Primeiro quadrante, que é o ponto A, esse ângulo x aqui no primeiro quadrante. O seno eu dei 0,45, 0,45, certo? O cosseno, eu uso essa fórmula aqui para tirar o cosseno, mas pego que valor? Valor positivo ou valor negativo? Agora eu estou dizendo que eu estou no primeiro quadrante. Então você vai pegar o valor positivo, certo? Então, qual dos dois valores eu pego aqui? Como eu estou dizendo que eu estou no primeiro quadrante, o cosseno é a seta para a direita. Então você pega o valor positivo. Cosseno de x é 0,893, certo? Pronto. Sei o seno e sei o cosseno, o resto eu encontro. Tangente. Divido o seno pelo cosseno. O seno é 0,45. O cosseno eu acabei de achar, 0,893. Divido um pelo outro, tiro a tangente, 0,504. Certo? O sinal da tangente eu tiro pelo sinal do seno e do cosseno. Certo? Cotangente. Eu inverto a tangente. A tangente é 0,5, acabei de achar, né? Ao inverter, eu acho o cotangente aproximadamente 1,98. Então, cotangente, basta que eu inverta a tangente. Secante, basta que você inverta o cosseno. O cosseno eu achei, 0,893. Certo? O inverso de 0,893, 1,12. Certo? O sinal da secante é o mesmo do cosseno. Se o cosseno é positivo, secante dá positiva. Se cosseno é negativo, secante dá negativa. Então, secante é esse número positivo aqui. Cossecante, aqui embaixo, onde está o cursor. Cossecante do ângulo x. Inverte o seno, o inverso do seno. O seno eu sei, 0,45. Ao inverter, dá 222. Certo? Então, pronto. Eu sei o seno do ângulo, 0,45, que é essa seta vertical aqui. E digo em que quadrante ele está, ou seja, eu digo que é esse ângulo aqui, ó, que para no ponto A, eu encontro todas as outras funções. Eu uso essa fórmula para tirar o cosseno, mas aqui nessa fórmula me dá duas possibilidades. Um valor positivo e um valor negativo para o cosseno. Você vai usar o positivo porque eu estou dizendo que eu estou no primeiro quadrante. Cosseno é a seta positiva. Certo? Pronto. Sei o cosseno e sei o seno e sei o cosseno, tiro todas as outras funções. Certo? Então, resumindo, dá apenas o seno e o seno ou o cosseno não é suficiente, certo? Não é suficiente, porque você tem que dar o seno e dizer em que quadrante você está, certo? Se eu estou no primeiro ou no segundo. Ou então você dá os dois, dá o seno e o cosseno. Depois você tira todas as outras funções, certo? Então, repetindo para a gente terminar aqui essa questão, se eu der o seno ou o cosseno, não é informação suficiente para tirar as outras funções trigonométricas. Você tem que dar o seno e o cosseno, ou então, dá como eu fiz aqui nesse problema, dá apenas o seno, certo? E dizer em que quadrante eu estou. Por quê? Porque você, dado o seno, você tem dois ângulos possíveis que têm o mesmo seno. Esse que para no ponto A e o que para no ponto B. Mas eles têm cossenos diferentes, né? Certo?